Dando sequência aqui, mais um em relação ao meio-campista Robert do Atlético Mineiro, que tem apenas 20 anos de idade, pertence ao Atlético e viveu uma fase muito interessante. Vamos lá. Nesse ano, pelo Campeonato Mineiro, 9 jogos, 4 gols e 2 assistências, e o Atlético Mineiro pegou ele de empréstimo daqui para o final do ano, mas não tem jogado, né? Inclusive o último jogo, o único que ele ficou no banco de reservas, foi no duelo contra o Caracas, então até aqui não tem conseguido entrar em campo pelo Atlético, seja por a opção mesmo do treinador, e não tem conseguido, né, ter uma sequência. Bem diferente do Campeonato Mineiro dele, que foi muito bom, marcou gols aqui contra o Ipatinga, também 2 contra o Vila Nova de Minas, 2 assistências contra o Pouso Alegre, um gol aqui também contra o Volta Redonda na Copa do Brasil, e jogou muito bem contra os grandes jogos contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro e também contra o América, jogador que se destacou muito, né, por conta disso, e aí o Atlético Mineiro contratou, mas na minha opinião, o Atlético até pode exigir a volta do jogador, porque não está jogando, o Atlético está vivendo uma fase legal na Série C, um dos candidatos a subir, e na minha opinião, se tivesse ele, você já estaria até no momento melhor. E se o Atlético Mineiro quiser repassar ele de empréstimo, e se o Atlético e até o próprio jogador quiser um empréstimo para uma Série B, que aí daria mais visibilidade do que ele jogar na Série C, para o Paysandu seria uma baita opção de um meio de criação, né? Que é engraçado que ele surge na base aqui, ó. Jacuipense, Vitória, Palmeiras, Bahia e Portimonense do futebol português, mas nunca jogou no profissional até essa temporada. Então foi o primeiro ano dele no time profissional, 9 jogos, 4 gols e 2 passes, apenas 20 anos. Baita opção aí, ó, para a equipe do Paysandu, ficaria de olho, para deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Outro aqui para terminar é o José Aldo, jogador então que tem jogado com pouquíssima frequência pela equipe do Ituano, até voltou a jogar um jogo aqui com mais minutos na derrota por 1-0 para o Avaí, onde no dia 6 agora dia 2 de junho, melhor dizendo, jogou 45 minutos, mas dá pra ver que antes disso, ó, tinha quase 2 semanas que ele não entrava em campo e bem no finalzinho, 12 minutos, 16, bem diferente do ano passado que ele era um titular incontestável, né? Então, na minha opinião, como ele ainda tem 4 jogos na Série B, se eu fosse o Paysandu, ficaria de olho para tentar um acordo para ele não completar, né, essas 7 partidas e poder chegar no Paysandu. Jogador que na temporada passada, 40 jogos disputados, tem jogado mais recuado, porque antes ele era um meio de criação, agora ele está jogando mais como um meio campista central. No Paysandu foi onde ele viveu o melhor momento na sua carreira, 42 jogos em 2022, 5 gols e 3 assistências, marcou gol na final da Copa Verde, foi campeão daquele ano, mas não conseguiu acesso. E aí, até por conta da questão financeira, acabou não permanecendo para 2023, onde foi para o Ituano. Chegou no final de 2021, foi bem também naquela Série C, 8 jogos e 1 gol, passou também outros clubes, né, que ele é revelado, categoria de base do Guarani de Palhoça, que é o clube que detinha os seus direitos econômicos até o empréstimo dele para o Ituano no ano passado, passou também pelo Palmeiras, Internacional, Portimonense, Pelotas e no Paysandu durante uma temporada e 4 meses, né, basicamente, 50 jogos, 6 gols e 3 assistências. E dessa lista aqui, você acha que são reforços de peso para a Série A? Ou você acha que não gostou, né? Acha que precisaria de reforço de mais peso? Eu acho que ficou uma lista legal, de nomes viáveis, não tão fora da realidade, né? Vou pegar aqui um zagueiro, nova patrocinador do canal, que é bem fácil aqui o site dele para vocês, e destacar esse próximo jogo, né? Sport e Paysandu, que está com uma ótima cotação, o Paysandu fora de casa, caso vença, pagando aqui, ó, 5,60 a cada real apostado. Lembrando que uma das vantagens aqui da Esportiva é o seguinte: você pode depositar a partir de R$1. Se você depositou R$1, você já vai ter lá o saldo na sua conta e 100% de bônus no seu primeiro depósito, utilizando meu link aqui embaixo. A partir, no caso, de R$1, você já tem 100% e até R$600 você dobra o seu valor. Então, depositou R$300, vai ter 600, depositou 600, vai ter 1.200. Ou depositou R$50, que seja, já vai ter 100 para começar a apostar. Esse próximo jogo aqui, ó, a vitória do Paysandu fora 5,60, então você pode colocar qualquer valor, Gustavo, valor baixo, funciona, R$3 aqui, por exemplo, se o Paysandu vencer, voltaria 16,80, vou colocar aqui essa aposta para vocês verem, ó. Vamos lá, tá aqui, ó, já fiz a minha aposta e também dá para você ver outras opções, né, vamos colocar aqui, nas próximas 6 horas, ó, vários jogos, tá o momento de amistosos internacionais, então recomendo sempre você dar uma olhada. Brasileirão da Série A, para essa rodada aqui, ó, no próximo semana também, dia 11, dia 12 de junho, com várias opções de jogos do Brasileirão da primeira divisão e muito fácil de mexer, cara, ó, futebol espanhol, futebol italiano que agora tá parado, né, Série C do Campeonato Brasileiro, tem tudo, ó, tudo, excelente plataforma nova aqui para vocês e lembrando, né, o link vai estar aqui embaixo, depósito a partir de R$1 e 100% de bônus. Bom, quero falar agora também com vocês sobre um jogador do América Mineiro que, na minha opinião, pode ser uma boa para o Paysandu. Não tem conversa ou especulação, tá? Estou trazendo aqui uma possibilidade, uma alternativa para esse setor, que seria um volante barra meia central. O Alisson, que está no América Mineiro, emprestado pelo Atlético, um moreirense de Portugal, melhor dizendo,
Só que ele jogou pelo Atlético no Campeonato Mineiro, foi bem, 9 partidas, e aí foi emprestado agora para o América Mineiro já no início da Série B. Mas, apesar desse empréstimo no início, ele só tem 3 partidas até aqui, todas saindo do segundo tempo e entrando, né, no decorrer da partida. O último jogo dele há quase um mês. Eu estou gravando esse vídeo na manhã dessa terça-feira, dia 4 de junho, então foi antes da... Vamos colocar assim, né? Antes do jogo contra o Paysandu. Pode ser que ele entrou no finalzinho, ou por exemplo, marcou um gol, né? Aí seria muito azar, meu. Mas ele tem sido reserva nesses últimos jogos. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Jogou 32 minutos contra o Botafogo de São Paulo, dia 19 de abril. Depois, mais 7 minutos contra o Novo Horizontino, dia 27 de abril. Em maio, ficou no banco contra o América Chapecoense, não entrou em campo, viajou aí para esse jogo fora de casa. E o último duelo que ele entrou, 10 minutos no duelo contra o Vila Nova, no dia 8 de maio, jogou, né, pouco tempo e sempre como reserva. Então, dependendo, na minha opinião, pode ser uma boa esse empréstimo, porque é um jogador de 26 anos, já demonstrou muito potencial, até me surpreende, por exemplo, ele está no América Mineiro reserva, porque é um jogador que, eu vou deixar aqui para vocês, ó, foi muito bem na Ponte Preta em 2022, 30 jogos, 5 gols, foi especulado em vários times, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, no Flamengo, acabou indo para o Cruzeiro de graça, porque ele rescindiu o contrato com a Ponte Preta, onde ele sofria com atrasos salariais. Na Ponte, eu não sei se ele já chegou a trabalhar com o Hélio dos Anjos, né? Eu deveria até ter visto isso antes, mas eu acho que sim, né? Porque no final de 2022 ele já estava, enfim. E aí foi pro Cruzeiro. Pelo Cruzeiro é o time que eu torço, cara. Ele não foi ruim. 22 jogos e uma assistência. Eu lembro de alguns jogos que ele fez contra o São Paulo, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Grêmio na Copa do Brasil. Cara, muito bom mesmo o desempenho. Só que ele e seu empresário estavam insatisfeitos porque não estavam jogando com frequência na Raposa. E aí então o Cruzeiro acabou cedendo, né, os seus direitos econômicos para a equipe do Moreirense lá de Portugal. Chegou no final da temporada, né? Melhor dizendo, no início. Ficou de julho até o mês de novembro, lá no Moreirense, onde disputou 12 jogos, foi muito mais reserva do que titular. Voltou para o Brasil, foi para o Atlético, fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, até teve proposta para continuar na equipe, acabou que foi para o América com expectativa de jogar na Série B, e não foi o que está acontecendo, não está acontecendo mesmo, e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários. Você acha que é uma boa opção ou não? Eu, pela análise que eu já vi, né, do jogador e tudo mais, cara, acho que seria sensacional. Até no esquema, por exemplo, de pensar nessa possibilidade de um 4-4-2, diria que você tendo 2 centravantes lá na frente, um meio de campo com, infelizmente, né, você tendo 2 jogadores centrais, você vai ter que colocar um volante de marcação, o Alisson e o Wesley Garcia, por exemplo. Acho que ficaria interessante ter o Wesley com mais liberdade lá na frente, ou colocar ele como um ponta direita, né, uma possibilidade. E aí colocando o Alisson, que faz muito bem ataque e defesa, acho que seria muito interessante. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Primeiro aqui que eu acho uma opção interessante é o meio-campista Fernando Henrique, de 22 anos de idade. Ele que pertence ao Cruzeiro, revelado aí pelo Grêmio e tudo mais, e está emprestado ao Vila Nova nesse ano, onde não tem conseguido jogar na Série B do Brasileiro. Até porque o Vila Nova tem uma dupla boa de volantes, então, só para você ter uma ideia, ele competiria com o Ralf, por exemplo, na posição, e aí ficaria um pouco complicado para o Fernando Henrique. 5 jogos na temporada, tem entrado muito mais como reserva, sendo então 3 desses na Série B do Brasileiro. O Vila Nova não vai fazer mais 4 jogos, né, daqui para o final do mês, então dificilmente o Fernando Henrique chegaria a 7 partidas, e aí quando chega, né, não pode defender outro time da Série B, que seria no caso o Vila Nova. Dependendo, pode ser uma boa para o Vila devolver o jogador e repassar esse empréstimo junto ao Cruzeiro até o final da temporada. Vale lembrar que no ano passado foram 7 jogos na Série A do Brasileirão pelo Cruzeiro, 2022 também 6 partidas pelo Grêmio apenas. Vale lembrar que ele surge como uma grande promessa no Grêmio, até porque ele passou por todas as categorias de base da seleção brasileira no Grêmio em 2021, no ano do rebaixamento. Ele assume a titularidade no meio de campo, era ele e o Lucas Silva como titular naqueles últimos jogos da Série A, onde até o Grêmio conseguiu dar uma reanimada, mas já era tarde demais, e o Fernando Henrique, com 19 anos, era titular do Grêmio. E aí todo mundo pensou, o Grêmio caiu para a Série B, se ele não for vendido, ele vai ser titular. Não foi o que aconteceu. Sofreu um pouco com lesões, é claro, em 2022, e também pelo Cruzeiro, e aí é um ponto para levar em consideração, só que aí ele, até voltando de lesão, ele ficou acho que 3 meses só no início do ano, e aí depois ele ficou a temporada inteira disponível e só jogou 6 vezes pelo Grêmio na Série B, foi pouquíssimas vezes, e aí pelo Cruzeiro 7 jogos disputados. É uma opção que eu acho que tem um potencial interessante para ser um volante pelo lado esquerdo, por exemplo, que ele já atuou muito por essa função. Eu acho que
com certeza, né, agregaria bastante. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre essa opção aqui do Fernando Henrique? É aquela coisa, chegaria para ser titular, Gustavo? Olha, não sei, vai depender bastante, mas como tem uma expectativa de saída, por exemplo, de jogadores para essa função, inclusive até trouxe aqui um vídeo falando sobre o Netinho, que é um atleta que atua por esse setor, né, por exemplo, de volante, que pode deixar o clube, né, foi especulado até no rival, no Remo e tudo mais. Eu não acho que deve ir pro rival, mas vai ter umas saídas importantes no meio de campo. Acho que para complemento de elenco pode ser uma boa opção e não tem jogado no Vila Nova, então mesmo sendo um adversário direto, não acho que eles vão fazer tanta questão assim de manter o atleta. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. A gente tá dando sequência aqui no vídeo, mais um seria a opção do Matheus Gonçalves, jogador que pertence ao Vitória, foi importante para o time conseguir o acesso da Série B para a Série A, tem 29 anos de idade e seria uma opção para as beiradas, né? Ponta esquerda e ponta direita. Vale lembrar que nesse ano pelo Vitória foram 21 jogos disputados, 3 gols e 1 assistência. Até os números dele são melhores do que na temporada passada, que ele fez 19 partidas, não marcou nenhum gol, mas deu 4 assistências. A questão é que ele teve um desempenho muito bom na reta final da Série B, e não é à toa que o Vitória renovou o seu contrato e manteve, né, o jogador para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, para o Paysandu seria um baita reforço. O Vitória deve contratar vários jogadores para esse setor. Ele não tem sido, né, titular do Vitória nesses últimos jogos. É basicamente não diria nem que um 12º jogador, porque ele não tem entrado em campo em todos os jogos. Mas, igual eu falei, com a expectativa de reforços também para o Vitória e uma limpa no elenco, depois de um início muito ruim na Série B, né? Acho que na Série A todo mundo esperava que o Vitória teria um desempenho um pouco melhor. Eu acho que pode ter sim uma limpa e não seria, nossa, o maior jogador, por exemplo, do time. Matheus Gonçalves, inclusive, que o último jogo foi na derrota para o São Paulo no dia 5 de maio. Então vai fazer um mês que ele não entra em campo e não foi relacionado para os últimos jogos. O último foi 2-1, derrota para o Botafogo, mesmo em casa contra o Atlético Goianiense nesse último domingo, nesse último sábado. Quer dizer, ele não entrou em campo, né? Então ficou no banco de reservas, ele nem foi relacionado, melhor dizendo, e o último jogo aí há mais de um mês e como titular no jogo contra o Cruzeiro dia 28 de abril. Então tem muito tempo realmente que ele não joga, é uma peça, na minha opinião, que vai deixar o clube, tá? Vale lembrar também que já jogou por outros times no futebol brasileiro, passou no América no início do ano passado, jogou também no Ceará 2019 e 2020, até que teve um bom desempenho, 56 jogos, 7 gols e 4 assistências, foi para o Cerro Porteño do Paraguai, é raro, né, ver brasileiros indo para o Paraguai, mas ele foi para lá, jogou 33 jogos, marcou um gol e uma assistência, e aí voltou para o futebol brasileiro. Já passou também no futebol mexicano, jogou no Sport, passou também no Fluminense, é revelado na base do Guarani e do Palmeiras. Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre o Matheus Gonçalves, o que você tem a dizer? Torcedor do Paysandu, eu acho que é uma alternativa interessante, né? O Vitória aí certamente vai se desfazer de alguns jogadores, e até para o Matheus, por exemplo, conhece muito a Série B, acho que seria uma boa para o Paysandu. Vale lembrar que essa opção também dele jogar nas duas pontas, eu acho que agrega muito, né? Porque se você for reparar, ele pode jogar nos dois setores. Até se você for ver o mapa de movimentação dele aqui no futebol brasileiro, ó, dá para ver que ele caiu pelos dois setores no Vitória, tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo também. Então essa opção de ponta eu acho que agregaria bastante. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer aqui embaixo nos comentários? Uma opção aí bem bacana que está jogando a Série A do Brasileiro. Eu acho que vocês vão concordar também que a fase dele no Vitória para ter uma eventual saída não é a das mais difíceis. Então é isso. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O que você tem a dizer? Outras sugestões de conteúdos relacionados também do Paysandu vão estar aparecendo aqui na tela final. E nos vemos aí numa próxima. Valeu!